pelas redes sociais. Quero transmitir o meu fraterno abraço ao doutor Fernandes, que ontem esteve de aniversário. Então, doutor Fernando, recebo aí em nome do Tribunal, em nome da Justiça Militar, nosso fraterno abraço, juntamente com seus familiares, muita saúde, muita felicidade, e mais sucesso, né? Que a colheita seja cada vez mais benéfica para todos nós. Muito obrigado. Para poder tomar a segunda dose da vacina antes agora. É verdade. Obrigado, presidente. Não, que isso, merece. Também cumprimento o doutor Alexandre Lipe João, nosso coordenador da 25ª Auditoria, procurador. Obrigado pela sua presença. Os demais que estão aí na sala no dia de hoje. Quanto às questões de ordem, qualquer problema técnico, entrar em contato com o Tenente Juarez, aí, pelo WhatsApp ou pelo chat. Também peço às assessorias, demais interessados que acompanham a sessão pelo Facebook e que mantenham os demais aí o microfone fechado para que a gente não tenha microfonia. E também depois da sessão a gente ia dar uma conversada com os demais desembargadores, enfim, sem problema, uma coisa rápida, né? E passamos de imediato, então, ao processo da relatoria do desembargador militar Coronel Sérgio Antônio Berg de Brum, o habeas corpus número 00916252202192100000, impetrantes do doutor Maurício Custódio, que já não teve um problema de família, enfim, não estará presente para a sustentação oral. Então, o doutor Maurício Adame Custódio, Ivandro Bittencourt Feijó e Maurício Rossano Dias de Souza, autoridade 14, Brigada Militar, 27º BPM, paciente Solano Vander Jacobsen de Oliveira, relator, então, o Coronel Brum, a quem eu passo a palavra para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra, Coronel. Agradeço. Passo as minhas saudações protocolares, saudando o nosso ilustre presidente, Fábio Duarte Fernandes. Quero fazer a saudação ao titular da 25ª Procuradoria nesta casa, ilustre procurador Alexandre Lipe João, nossa saudação. Vou nominar hoje os meus eminentes pares, saudando o desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues, o desembargador militar Fernando, o desembargador militar Amílcar Macedo, o desembargador militar Rodrigo Mor Picon. E a saudação que sempre faço, saudando os servidores com a sustentação administrativa e logística aos nossos trabalhos, eu os faço na pessoa da secretária Aline e do Juarez. E, de imediato, passo ao relatório desse habeas corpus, que, inclusive, está disponibilizado o relatório e o voto, e, da mesma sorte que o presidente informou que o advogado fez a comunicação a esse relator, fez a presidência, que, devido a problemas de ordem particular, ele estaria abrindo mão da sustentação oral. Inicio, então, o relatório. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Maurício Adame Custódio em favor de Vander Jacobs de Oliveira, contrato do comandante do 27º BPM, o qual determinou a instauração de sindicância policial militar. Narra que o paciente foi submetido ao processo disciplinar número 011-27404-5242-2020, tendo constituído como seus defensores os impetrantes, os quais apresentaram defesa escrita na audiência de justificação. Alega que o RIT visa estancar a ilegalidade que entende ter sido cometida pelo respeitável comandante do 27º PPM, o qual determinou a instauração de sindicância policial militar por alegação do advogado constituído pelo paciente em alegação escrita na peça defensiva. Aduz que foi deflagrada a medida sindicante por fatos atípicos e sem indícios de crime militar e infração administrativa. Renova que, após a audiência de justificação, sobreveio solução punindo o paciente e determinando a instauração de procedimento de sindicância, tendo como sindicado o paciente, a pretexto de apurar condutas que teriam sido narradas pela defesa técnica deste. Relata que a sindicância foi aberta em razão da narrativa de um fato passado e que foi objeto de apuração preliminar pela administração policial militar em outra sindicância, a de número 3011 de 17, o qual inclusive figurou como indiciado o paciente.
concluiu que a sindicância busca perquirir a pessoa do paciente pela atuação jurídica da sua defesa e de seu defensor, conforme se conclui pelo texto e redação tanto do BOPM quanto pela solução que determinou sua confecção, entende pela tipicidade da conduta e que a citação nominal do advogado e da defesa técnica constitui constrangimento ilegal. Refere que formulará junto à OAB pedido de intervenção. Requer liminarmente a suspensão da sindicância PM 01480025242-2021. E no mérito seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar seu trancamento ante a manifesta tipicidade da conduta que configura ilegalidade do ato administrativo contra o paciente e seus defensores, na forma do 467, inciso B e C do Código de Processo Penal Militar. Os autos foram distribuídos à desembargadora Maria Emília, redistribuído a este gabinete nos termos do artigo 60 do RITJM. O pedido de liminar foi concedido para suspender o processamento de sindicância da portaria 01480025242-2021, até o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado. Requisitadas informações de praxe, prestou-as a autoridade apontada como coautora. O Ministério Público, com atuação neste grau de jurisdição, em parecer da LAV, do Procurador de Justiça Alexandre Lippe João, se manifestou pela concessão da ordem. Vieram os autos conclusos, a defesa do apelante requereu retirada do processo de pauta da sessão virtual, sob o argumento que pretendia realizar sustentação oral. Tendo em vista o pedido, foi protocolizado tempestivamente, enquanto se guaridas as resoluções do TJM, o feito foi retirado de pauta e pautado para esta sessão. E o breve relatório, senhor presidente. Do Coronel Bruno, de imediato, então, saúdo o eminente procurador, doutor Alexandre Lippe João, a quem passo a palavra para a sua manifestação. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de saudar Vossa Excelência, destacando também uma especial saudação ao ilustre desembargador relator, extensivo também aos demais desembargadores aqui presentes e também aos servidores, senhora Aline e senhor Juarez. Bem, Excelência, o parecer nesse sentido. O paciente respondeu ao PAD 011-274-04-52-42-2020 por ter descumprido o planejamento operacional, afastando-se de seu posto próximo ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, posicionado ao lado da viatura, entre 10 horas e 30 minutos e 10 horas e 40 minutos do dia 12 de agosto de 2020. Em sua defesa, o advogado alegou que estava chovendo e o militar não queria abrigar-se nas marquises dos estabelecimentos comerciais para não transmitir a errônea ideia de que prestava serviço de segurança privada, considerando que policiais do 27º BPM já haviam sido investigados por essa conduta. Para melhor compreensão, transcreva as alegações do procurador do paciente nos autos do PAD. Evento 1, defesa prévia 2, página 55-6. Isso porque, recordemos antes de tudo, que o ponto base é realizado com os militares ao lado da viatura ostensiva, com sinais luminosos acionados, dando visibilidade ao policiamento ostensivo, com o intuito de estabelecer visualmente o patrulhamento policial. Desse padrão, para o cumprimento do ponto base, não é recomendado que os militares permaneçam afastados da viatura policial, próximo ou internamente a estabelecimentos privados, dando a entender eventual interpretação de prática de vigilância privada ou até mesmo desatenção ao serviço militar desempenhado. Fato esse que, para esse batalhão, não se apresenta como novidade, haja vista o conhecido inquérito policial militar que investigava policiais que teriam conduta assemelhada ao descrito alhures, inclusive com viaturas não caracterizadas, muito provavelmente em carga do setor de inteligência desse comando. Fecha aspas. Diante dessa manifestação, em 3 de fevereiro de 2021, o capitão Luiz Henrique Suzin instaurou a sindicância policial militar 014-180-02-52-42-2021,
com os seguintes fundamentos. Evento 19, anexo 2, página 3. Tendo tomado conhecimento dos fatos na documentação em anexo, com relação às alegações de defesa por escrito assinada pelo Dr. Maurício Adame Custódio, OAB 84.920, em determinado momento sugere que policiais militares lotados no setor de inteligência deste batalhão executam ou executaram atividades de vigilância privada com utilização de viaturas não caracterizadas, carga daquele setor de inteligência, instauro a presente sindicância. Pois bem, boletim de ocorrência policial militar, evento 19, anexo 2, página 4, que registra o fato a ser apurado na sindicância, utilização de viaturas discretas para a realização de segurança privada, atribui a autoria a militares estaduais lotados na agência local de inteligência. Até esse ponto, não vejo ilegalidade na instauração de sindicância policial militar para averiguação do fato levado ao conhecimento do comandante do 27º BPM, no PAD, número 011-274-04-5242-2020, mesmo que tal fato tenha sido mencionado na construção de um argumento na defesa escrita. Isso porque o regulamento disciplinar da Brigada Militar estabelece que nenhuma transgressão da disciplina policial militar conhecida poderá ficar sem a devida apuração, sob pena de responsabilidade funcional. Anexo 2, item 5. No entanto, o procedimento se tornou ilegal quando o paciente foi convocado para prestar esclarecimentos na condição de sindicado, pois contra ele não havia qualquer indício de autoria. Não por outro motivo, a sindicância foi suspensa em decisão liminar, cujos fundamentos deixarei de ler para não cansar vossas excelências, já que é do conhecimento. A cópia da sindicância PM, evento 19, anexos 2 e 3, remetida pela autoridade coatora, apenas confirma a ausência de indícios de autoria contra o paciente, bem como as alegações vertidas da inicial, de que a investigação mencionada na defesa escrita efetivamente ocorreu, sendo o paciente um dos investigados. Em resposta ao ofício 02/2020, no qual o sindicante solicita ao comando informações sobre algum expediente que apurou o serviço de vigilância particular envolvendo militares estaduais lotados no 27º BPM entre os anos de 2017 e 2018, sobreveio a seguinte certidão. Certifique do OFEC que, após pesquisa dos arquivos físicos da subseção de Justiça e Disciplina do 27º BPM, constatou-se que há nos autos de sindicância policial militar de portaria número 3011/2017, a qual teve como objetivo apurar o fato de que policiais militares pertencentes a esse batalhão prestavam serviços de vigilância privada, quando de folga, junto ao posto de combustíveis Vale do Caí, localizado às margens da RS 122, quilômetro 8, município de São Sebastião do Caí, restando apurado o cometimento de transgressão da disciplina por parte dos militares estaduais investigados, tendo sido instaurado posteriormente os processos administrativos disciplinar militar aos policiais militares, inclusive de portaria 2084/2018, no qual o soldado Wander Jacobson de Oliveira foi acusado da transgressão disciplinar capitulado no número 58 do inciso 3 do anexo 1, exercer ou administrar, quando de serviço ativo, a função de segurança privada, ou qualquer outra atividade profissional legalmente vedada ou incompatível com a profissão de militar estadual, ou cause algum prejuízo ao serviço ou à imagem da corporação. O Decreto Estadual 43.245. Dessa forma, constatada a ausência de justa causa para instauração contra o paciente, impõe-se o trancamento da sindicância policial militar 014-180-02-5242-2001. É esse o parecer, Excelência. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Alexandre. Desde logo restituo a palavra ao eminente desembargador militar, Coronel Brum, para a leitura do seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, disponibilizado o voto.
Eminentes pares, verifique que os fundamentos expostos na apreciação do pedido liminar, mesmo após as informações da autoridade coautora, permanecem rígidos. Postula o impetrante, em síntese, a suspensão da sindicância número 014.180.02, 5242-2021 e a concessão da ordem para determinar seu trancamento, ante a manifesta atipicidade da conduta que configura a ilegalidade do ato administrativo contra o paciente e seus defensores. Importante lembrar que o trancamento do inquérito policial militar e, no caso concreto, a sindicância, dada a sua excepcionalidade, só se mostra possível e razoável quando demonstrado de forma cabal a ausência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade, a tipicidade da conduta ou existência de alguma causa de extinção da punibilidade. A propósito, seguintes julgados do STJ, RHC 42865, Rio de Janeiro, relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 27 de 5 de 2014, DJE 11 de 6 de 14, no que interessa. A determinação de trancamento do inquérito ou da ação penal em sede de habeas corpus só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas de plano a atipicidade da conduta, a causa de extintiva de punibilidade ou a ausência de indício de autoria, o que não é a hipótese dos autos na qual a pretensão requer o aprofundamento do exame da prova. Também colo decisão do ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgada em 15 de 5 de 14, HC 241.606, Espírito Santo. No que interessa, o trancamento de inquérito policial ou da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada inequivocamente sem a necessidade do exame valorativo do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ainda a ausência de indícios de autoria ou de prova de materialidade do delito. Também trago mais outra decisão da ministra Laurita Vaz, que são duas, para não cansá-los, vou ler a que se refere ao HC 14.908, Mato Grosso do Sul, julgado em 14 de 4 de 2011. No que interessa, o trancamento do inquérito policial militar via a estreita do HC é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos e sem a necessidade de valoração probatória e inocência do acusado. A tipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias estas na hipótese não evidenciadas. 3 precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior. Trago mais uma decisão da ministra Laurita Vaz, que está no meu voto. E sigo. No caso concreto, tenho que presente a excepcionalidade, porquanto ausentes indícios suficientes de autoria. Com efeito, ao contrário do sustentado, não verifico a tipicidade da conduta. Isso porque a sindicância de portaria 014.182.5242/2021 foi instaurada em virtude de ter chegado ao conhecimento do comandante do 27º PPM fatos que indiciam prática de crime militar ou transgressão militar. Evento 1, portaria 4. Referidos fatos que chegaram ao conhecimento da autoridade policial encontram-se materializados na defesa subscrita pelo impetrante Maurício Adame Custódio, advogado do paciente, nos autos de notificação disciplinar número 011-274-04-5242-20, sendo objeto de posterior boletim de ocorrência policial militar número 019-813-5, 5242, evento 1, portaria 4. No que interessa, consta da defesa escrita referida no boletim de ocorrência o seguinte: defesa prévia, folha 6 e 7. 8. Isso porque recordemos, antes de tudo, que o ponto base é realizado com os militares estaduais ao lado da viatura ostensiva, com sinais luminosos acionados, dando visibilidade ao policiamento ostensivo com o intuito de estabelecer visualmente o patrulhamento policial. Desse padrão, para o cumprimento do ponto base, não é recomendado que os militares estaduais permaneçam afastados da viatura policial, próxima ou internamente a estabelecimento privado, dando a entender, eventualmente, a interpretação de prática de vigilância privada, ou até mesmo desatenção do serviço militar desempenhado. 9. Fato esse que para este batalhão não se apresenta como novidade, haja visto o conhecido inquérito policial militar que investigava policiais que teriam conduta assemelhada à do escrito Alhures,
inclusive com viaturas não caracterizadas, muito provavelmente em carga do setor de inteligência deste comando. Forte nessas alegações, o capitão Luiz Henrique Suzin, comandante do 27º BPM, instaurou sindicância, portaria da sindicância número 0.14802.5242/2021, nos seguintes termos. Está no evento 1, portaria 4. Aspas, tendo tomado conhecimento dos fatos, da documentação em anexo com relação às alegações da defesa por escrito, assinada pelo Dr. Maurício Adame Custódio, OAB 84.920, em determinado momento, sugere que policiais militares lotados no setor de inteligência ali, deste batalhão, executam e ou executaram atividade de vigilância privada com utilização de viaturas não caracterizadas, carga daquele setor de inteligência ali, deste batalhão, executam atividade de vigilância privada com utilização de viaturas não caracterizadas. Instauro a presente sindicância. Ou seja, ao tomar conhecimento dos fatos de que policiais militares lotados no setor de inteligência estariam executando atividades paralelas com a utilização de viaturas discretas, a autoridade policial tinha o dever legal de instaurar a sindicância, como de fato instaurou, a fim da apuração dos fatos e de sua autoria. Havendo indícios de crime, deve ser apurado. Com efeito, a portaria noticia envolvimento de policiais militares que fariam o chamado bico, com viaturas discretas ou não caracterizadas do batalhão. Desta forma, tendo em vista os fatos narrados, descabida a tese da tipicidade da conduta. De outra banda, o fato de o paciente ter sido indicado como sindicado numa primeira leitura, não implicaria em eventual constrangimento ilegal, até mesmo porque a sindicância se trata de peça informativa, destinada a apurar os fatos noticiados. Ademais, o paciente, em recente PAD, foi considerado não justificado e punido por fatos similares aos narrados na sindicância questionada. Contudo, não há nos autos qualquer indício de autoria por parte do sindicato ora paciente, havendo apenas menção genérica de policiais militares lotados no setor de inteligência, o que justifica a concessão da ordem. Como bem exposto pelo ilustre procurador de justiça, Dr. Alexandre Lippe João, aspas, o procedimento se tornou ilegal quando o paciente foi convocado para prestar esclarecimento na condição de sindicado, evento 19, anexo 3, página 10, pois contra ele não havia qualquer indício de autoria. Fecho aspas. Na mesma linha, pela propriedade, peço vênia para transcrever trecho do parecer ministerial. A cópia da sindicância PM, evento 19, anexos 2 e 3, remetida pela autoridade coautora, apenas confirma a ausência de indícios de autoria contra o paciente, bem como as alegações vertidas na inicial de que a investigação mencionada na defesa escrita efetivamente ocorreu, sendo o paciente um dos investigados. Em resposta ao ofício 02-2021, no qual o sindicante solicita ao comando informações sobre algum expediente em apuração de serviço de vigilância particular envolvendo policiais estaduais lotado no 27º EPM entre os anos de 17 e 18, sobreveio a seguinte certidão. Aspas, certifico do fé que após pesquisa nos arquivos físicos da Subseção de Justiça e Disciplina do 27º EPM, constatou-se que os autos de sindicância policial de portaria 3011/2017, a qual teve como objetivo apurar o fato de que policiais militares pertencentes a esse batalhão prestavam serviço de vigilância privada quando de folga, junto ao posto de combustível Vale do Caí, localizado às margens da RS 122, quilômetro 8, município de São Sebastião do Caí, RS, restando apurado o cometimento de transgressão da disciplina por parte dos militares estaduais. Investigado, tendo sido instaurado posterior aos processos administrativos disciplinares SPAD, aos policiais militares, inclusive o PAD de portaria número 2084-18, do qual o soldado QPM-1, Vander Jacobs de Oliveira, identidade funcional, acusado da transição de disciplina, capitulado no número 58, inciso 3º, anexo 1, exercer ou administrar, quando de serviço ativo, a função de segurança privada ou qualquer outra atividade profissional legalmente vedada ou incompatível com a profissão de militar estadual ou causa algum prejuízo ao serviço ou à margem da corporação. No Decreto Estadual 43.245/2004, RDBM. Destarte. Constatada a ausência de justa causa para instalação contra o paciente, impõe-se o trancamento da sindicância policial militar 014.180.02.5242/2021. Desta forma, ante a carência de elementos mínimos e suficientes de autoria,
tenho que ausente a justa causa para o prosseguimento da sindicância, caracterizando-se o constrangimento legal. A propósito, HC, trancamento do processo penal, ausência de corpos pode ser utilizado como instrumento colateral ataque, possibilitando a extinção do inquérito policial militar ou até mesmo o processo penal, quando inequívoca a tipicidade de fato, quando faltarem indícios suficientes da ausência e autoria, quando houver extinção da punidade pela prescrição, entre outras causas. 2. Por justa causa, entende-se a presença de um substrato probatório suficientemente apto a desencadear o exercício da pretensão acusatória, ou seja, indícios razoáveis de autoria e materialidade, e de fato típico e ilícito, bem como a possibilidade de incidência legítima do jus puniente. Ordem concedida por maioria HC 756, 79, 80, 85, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator, Dr. Nereu José Giacomoli. Julgado em 17 de 10 de 2013. É o desembargador Giacomoli. Fecho. Por derradeiro, o impetrante menciona que após a impetração do RIT, postularia junto à Ordem dos Advogados do Brasil o pedido de intervenção, o que requer, preludiando o acompanhamento ou deferimento pelo relator. Apenas para não passar em albis, embora ausente o pedido da intervenção da OAB até o presente momento, não vislumbro na espécie o afirmado pelo impetrante, no sentido de que, da leitura dos documentos que deram ensejo à instalação da sindicância, se verificaria possível ferimento às prerrogativas do advogado. Diante do exposto, senhor presidente, eminentes pares, voto por conceder a ordem para trancar o processamento da sindicância de portaria número 014-180-02-52-42-2021. É como voto, senhor presidente, e meus eminentes pares. Obrigado, Coronel Brum. Abro para a discussão. Doutora Milka. Presidente, eminente procurador de justiça, senhores magistrados, eu tenho um posicionamento um pouquinho diverso e, evidentemente, que vou guardar aqui para o meu voto, já digo que vou divergir, porque vejam os senhores ali, essa sindicância está sendo trancada por ausência de elementos mínimos de autoria. Até acho que nesse ponto pode estar correto. O que não se pode impedir, digamos assim, no meu entender, é a brigada impedir a instituição, a Brigada Militar, de investigar. Porque senão nós corremos o risco de botar um torniquete no comandante-geral, nos comandantes de unidades, enfim. Mas o que me preocupa aqui é que nós temos visto uma série de habeas corpus impetrados no tribunal contra medidas disciplinares. E a Constituição é muito clara. Ela diz assim lá no 142, parágrafo 2º, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares. Eu sei que o Supremo já entendeu que essa regra não é absoluta. Inclusive, eu tentei buscar aqui a interpretação do Supremo, mas o site do Supremo está fora do ar. Mas quais são, em síntese, assim, o que o Supremo diz? Que inicialmente não cabe habeas corpus para transgressões disciplinares, cabendo somente naquelas hipóteses em que se vislumbra algum vício na competência, na forma, na finalidade ou no motivo. E aqui é que vem a pedra de toque. Nós não podemos entrar no mérito, justamente porque o artigo da Constituição aqui fala que não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares. Então, me parece, por exemplo, quando é citado aqui, por analogia,
a decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, relator Nereu Giacomoli, em que ele fala do trancamento do processo penal por ausência de justa causa, isso não serve de baliza para o trancamento com toda a vênia, evidentemente. Para mim, não serve de baliza para a gente colocar como paradigma para trancar uma sindicância. Por quê? Porque para trancar inquérito pode habeas corpus, né? Então, por isso, essa regra citada aqui pelo nosso ilustre relator, ela está correta. Ou estaria correta, no meu entender, claro, ressalvado o entendimento contrário. Estaria correta se nós estivéssemos num habeas para trancar um inquérito policial militar. Mas esse habeas não é para trancar inquérito policial militar, é para trancar uma sindicância. E para a sindicância que apura sanções disciplinares, não cabe habeas corpus. Então, esse paradigma aqui, com toda a vênia, ele não serve para trancamento de uma apuração investigatória disciplinar. E o Supremo só permite trancamento via habeas corpus para trancar investigação disciplinar quando houver problema de competência, previsão legal, né? Não foi observada a previsão legal, não foi observada a competência, a autoridade que instaurou não é a competente, não há previsão legal para aquela instauração, ou foi ofendido o direito de defesa, que são questões formais, não são questões de mérito. Então, me parece, e eu acho que a solução está correta, a solução a que chegou o relator, ela está correta. Só que eu não concordo que o móvel utilizado para se chegar a esta finalidade seja o habeas corpus. Melhor seria se o impetrante tivesse impetrado um mandado de segurança. Porque o mandado de segurança ele serve para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade, e aí tem ilegalidade é forma, ou abuso de poder. Bom, quando há abuso de poder, aí nós podemos sindicar o mérito. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sindicando o mérito, mas não através de um mandado de segurança, através de um habeas corpus. E o habeas corpus não se presta para sindicar mérito, né? E veja bem, quando nós ingressamos no âmbito da justa causa, nós estamos examinando mérito. E o habeas corpus, para punições disciplinares, ele não se presta para examinar mérito. Então, repito o que eu disse ali, aquela menção à jurisprudência lá, cujo relator foi o Nereu Giacomoli, ela está correta? Tá, porque ali o Nereu Giacomoli estava de posse de um habeas corpus que pedia para trancar um inquérito policial. E aí ele pode adentrar ao mérito. Só que a Constituição não permite que, no caso de punições disciplinares, nós adentremos ao mérito. Ela só permite que nós fiquemos na questão da competência, da previsão legal e do direito, se eventualmente não foi observado algum direito de defesa. Então, se a autoridade que instaurou a sindicância não é competente, ou se a autoridade que instaurou a sindicância não havia previsão legal, ou se houve um descumprimento de algum direito de defesa. E me parece que não houve. Então, a autoridade que instaurou, ela observou esses requisitos formais. Agora, quando nós entramos na questão para saber se há indícios ou não de autoria, nós estamos entrando no mérito. Nós estamos examinando prova, né, para saber se tem autoria, se por acaso havia indícios de autoria, nós estamos adentrando ao mérito da contenda. E no habeas corpus, para trancar punição disciplinar. Não habeas corpus crime, que é outra história. Para trancar ação disciplinar, nós não podemos entrar no mérito. Então, me parece que o móvel processual correto para essa irresignação
da defesa seria a impetração de um mandado de segurança. Aí sim, o mandado de segurança se presta para ilegalidade ou abuso de poder quando houver direito líquido certo. Seria o caso, me parece, aqui, a propositura de um mandado de segurança. Por isso eu antecipo para os senhores que meu voto será no sentido de não conhecer do habeas corpus. Era isso, presidente. A doutora Amilcar. Coronel Mendes. Senhor presidente, fora essa questão que o doutor Amilcar coloca, né, eu já adianto que vou pedir vistas, né, mas, assim, numa primeira análise, né, veja bem, foi a própria defesa que fez a denúncia. E me parece que nós, retirar do comandante, abrir um procedimento administrativo para investigar se aquela denúncia procede, uma denúncia grave. Vejam bem, são agentes de inteligência lá que estariam, né, pela denúncia lá, praticando atividade ilícita, irregular. Né? Então, não vejo como nós trancarmos um procedimento dessa ordem aí, porque bom, eu não sei o que o comandante vai fazer. Né? Uma denúncia escrita, formal, assinada, identificada, tem que verificar se realmente aqueles agentes lá não estariam fazendo um procedimento irregular. E se isso for constatado, porque nós sabemos que a sindicância tem 2 objetivos. No final, ela pode dizer que está tudo certo lá e arquivar, mas ela também pode caminhar em 2 direções. Uma no aspecto disciplinar, como bem falou o doutor Amilcar. E aí será instaurado um PAD para assegurar aqueles direitos todos que nós sabemos. E se deparar com alguma questão criminal, se aquilo for verdade que está sendo denunciado através de inquirições lá das pessoas, lá, se aquilo for materializado lá, evidentemente será transformada num IPM e, a partir daí, terá o curso normal. Então, me parece que a sindicante, o comandante lá da unidade, ele foi muito cauteloso. Tá? Ele instaurar um PAD não tinha como ele instaurar, porque ele não tem autoria daquilo ali. Não tem como. Tá? Então, ele teria que fazer uma investigação, instaurar um inquérito. Me parece também que seria uma questão assim, também complicada, porque pelas mesmas razões. Então, ele foi prudente, abre uma sindicância, verifica o que está acontecendo lá para preservar a hierarquia da disciplina e a unidade nessas questões aí. Então, senhor presidente, eu pedindo vênia aí a pensamentos diferentes, enfim, eu já segurei que estou pedindo vista. Obrigado, Coronel Mendes. Processo encontra-se em discussão. Um outro magistrado vai discutir. Coronel Mendes pediu vista. Doutor Fernando. Eu aguardo a vista do Coronel Mendes. Doutora Amilcar. Senhor presidente, apenas para agregar aquilo que eu já antecipei, né? Também vou aguardar a vista do Coronel Mendes, mas eu quero antecipar aqui a seguinte questão. Vejam, senhores, que o habeas corpus é um remédio constitucional utilizado para coibir ou para assegurar o direito de ir e vir. E aí, por um entendimento, digamos assim, mais abrangente da doutrina e também da jurisprudência, ele foi, digamos assim, espraiado, vou utilizar aqui um termo do nosso querido governador Olívio Dutra, porque me falta o termo correto aqui, não que esse não seja, né, mas me falta o termo jurídico, ele foi espraiado para aquelas ações que tem no bojo, e aí é um outro termo do Olívio, né, tem no bojo a ideia de impedir o direito de ir e vir. O inquérito, por que se tranca inquérito a partir de habeas corpus? Porque lá no fim, a finalidade é servir de instrumento, uma denúncia que pode, eventualmente, condenar o sujeito. Ou o inquérito se presta, eventualmente, para constrangimento ilegal de prisão preventiva, de prisão temporária, e aí estar-se-ia tolhendo o direito de ir e vir. Isso é um ponto que eu gostaria de agregar. Mas no PAD também é assim.
Qual é a finalidade do PAD? Ela tem uma finalidade. A finalidade é punir. Bom, se a finalidade é punir, então o habeas, em tese, vai tolher o direito de ir e vir daquele indivíduo que está sofrendo um PAD, porque ele pode ser, eventualmente, detido com a prisão disciplinar. Mas na sindicância, ela não tem finalidade punitiva. A finalidade da sindicância é meramente administrativa, é levantar meios, né, levantar indícios de autoria. Então, quando é dito aqui que está trancando um inquérito policial por ausência de autoria, nós estamos em sede de um inquérito policial. A sindicância ela não tem sequer indiciado. Ela não indicia ninguém. A sindicância se presta pura e simplesmente para se levantar um fato, né? E ela não tem finalidade punitiva. Ora, se ela não tem finalidade punitiva, ela não atenta contra nenhum direito de ir e vir. E se não atenta contra nenhum direito de ir e vir, não pode ser atacada por habeas corpus. Então, gostaria só de agregar este outro argumento, que parece muito convincente, assim, pelo menos para mim, né? Mas eu também vou aguardar uma questão de cortesia, já adiantei meu voto aqui, né? Mas por uma questão de cortesia também vou aguardar o estudo que será realizado aí pelo desembargador Coronel Mendes. Vou aguardar, então, presidente. Obrigado, doutora Milka. Desembargador Coronel Moro. Também, da mesma forma, presidente, vou aguardar as vistas do desembargador Coronel Mendes. Obrigado. Senhor presidente, Pois não. Não, eu só gostaria de colocar o seguinte: eu acho que o voto pode ficar com a doutora Milka, sem problema nenhum. Tanto é que eu referendei ele. Eu só fiz um adendo ali, uma outra direção que o pensamento, mas pode ficar com a doutora Milka, sem problema nenhum ali, o voto. Eu não entendi, doutor Mendes. Ficar o quê? Não, o voto, né? Eu posso aguardar o doutor Milka, porque o doutor Milka fez uma exposição mais jurídica ali, né? Então, se ele entender, eu aguardo. Eu, na verdade, não pediria vista, né? Eu já teria meu voto já pronto aqui, depois eu só pediria, então, um prazo regulamentar para crescer o... Como é que chama ali? Sim, a declaração de voto. Declaração de voto, exatamente, né? Mas então, se Vossa Excelência pediu vista, eu aguardo. Não, porque eu posso fazer também, doutora Milka, votar com o senhor e fazer uma declaração de voto. Também. O meu voto, presidente, e aí o meu voto hoje, é nesse sentido. Eu entendo, só para deixar mais claro aqui, que a sindicância, como ela não tem finalidade punitiva, ela é apenas uma finalidade de apuração de fatos, ela não pode ser atacada por habeas corpus. O habeas corpus se presta para acodir, né, como dizia minha avó, acodir o direito de ir e vir. E aqui nenhum direito de ir e vir está sendo colocado em xeque, até porque a sindicância não tem finalidade. Eu diria assim, a sindicância é como aquele cachorro que roda atrás do rabo e não consegue pegar nunca. Ela tem finalidade tão somente de apurar fatos. Se foi ali uma impropriedade do comandante que ouviu ou colocou lá na requisição para o rapaz ser ouvido na condição de indiciado, ele se ouve ali de forma até, eu diria, se equivocou, porque a sindicância não tem indiciado. A sindicância vai apurar fatos. Se ela eventualmente chegar à conclusão de que tem alguém implicado com aquilo ali, bom, aí vai instaurar um PAD, e aí no PAD, sim, nós vamos ter alguém que vai estar sendo investigado, né? Então, essa justa causa de que não houve indícios de autoria para trancar uma sindicância, me parece que ela está equivocada, porque na sindicância não tem mesmo. Ela sequer indicia alguém, né? A sindicância apura só o fato. Então, no meu sentir, não seria atacado aí pela via do habeas corpus, e sim do mandado de segurança, se a parte que impetrar o mandado ali, o impetrante, entender que houve abuso de autoridade,
que eu confesso aqui também, humildemente, não estou vendo nenhum abuso de autoridade aqui. Eu estou vendo um instaurar de uma sindicância e alguém vai ser ouvido. Se houver alguma coisa contra aquele alguém, bom, aí ele vai ser submetido a um PAD, e lá ele vai ter direito a contraditório, enfim, todos os direitos assegurados pela Constituição Federal. Então, nesse sentido, eu voto por não conhecer do habeas corpus. Na verdade, o Coronel Mendes pediu vista, né? Tem outra, talvez tivesse, pelo que eu entendi da fala dele, que agregaria questões mais da administração, lá, do comandante, da unidade, etc. Então, acho que a gente pode, não sei, ele está, obviamente, na sua decisão, né, Coronel? Manter a vista e a próxima sessão a gente faz a votação. Tá certo, presidente. Tá? Então, tá. Eu vou retirar o meu voto, vou esperar o Sim. voto do... Não, ótimo. Ok? Ok. Então, decisão. Após o voto do relator, que concedia a ordem para trancar o processamento da sindicância, pediu vista dos autos o desembargador militar Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, aguardando os demais desembargadores. Ok? Eu agradeço, então, declaro encerrada a sessão, né? Só peço que permaneçam na sala, peço que o Juarez conclua a gravação aí, né?